gente fez uma postagem do nosso coletivo, do TECO, a gente publicou no Instagram do TECO um dado muito interessante, que nos pareceu muito interessante. Nós estávamos analisando os dados divulgados pelo último censo, que está muito lentamente, né, a conta-gotas estão liberando os detalhamentos do dado do censo. E aí um dos dados que emergiu aí do censo foi o seguinte, de que a renda de um trabalhador indígena no Brasil, ela é quase 20%, é 18,34% menor do que a renda de um trabalhador preto. Veja bem, não é de um trabalhador negro, nós não estamos falando de trabalhadores negros, nós estamos falando de trabalhadores pretos. Estamos fazendo uma comparação entre pretos e indígenas. E esse dado, que para nós foi um dado muito revelador da nossa realidade, nós divulgamos. E, para nossa surpresa, nós tivemos alguns supostos ativistas do movimento negro se protestando, dizendo que era um absurdo a gente publicar um dado daquele e tal. Aí primeiro questionaram o dado. Eu digo, bom, o dado é o dado do censo, né? Questione o IBGE, a gente está só divulgando o dado, não fomos nós que geramos esse dado. Ah, mas não é confiável. A gente diz, mas aí o problema, né, parente, é que o movimento negro sempre fez luta nesse país usando dados como esse como ferramenta de denúncia, de mobilização, né? Ah, mas você está dividindo o movimento de luta. Não, eu estou só evidenciando uma realidade, que a população mais vulnerável, mais marginalizada e na pior condição desse país é a população que segue invisibilizada. Somos nós, povos indígenas, entendeu? Porque, por exemplo, e aí, assim, não é deixar de reconhecer que a situação do povo negro é muito difícil. Não é deixar de reconhecer. E eu acho, inclusive, que a melhoria da situação do povo negro é o indicativo da importância da organização e da luta e da mobilização do povo negro. Eu saúdo os negros, nós saudamos os negros pela sua organização, mobilização e luta, até porque o movimento negro é muito mais antigo do que o movimento indígena. A gente tem muito para aprender. A gente tem humildade para aprender com o movimento negro, né? Agora, o fato é que o movimento negro arrancou conquistas, melhorou a sua situação, mas nós, indígenas, seguimos invisibilizados numa situação deplorável, que nós precisamos mudar, entendeu? E nós queremos o apoio, nós queremos retomar as alianças que nos trouxeram, que nos legaram tecnologias de resistência, como os quilombos, como a capoeira, como o candomblé, a umbanda. Porque é assim, parente, porque tudo isso aparece para o Brasil como coisa de preto. Mas não é só coisa de negro, é coisa de indígena também. Capoeira é um nome indígena. Não existia capoeira em África. Capoeira nasce aqui com o nome indígena e não é por acaso. A capoeira é tão nossa quanto é negra. Quilombo... E é umbanda, né? Tem caboclo na umbanda. Toda a liturgia, as ervas, tudo é conhecimento indígena. Não tinha as ervas de África aqui para fazer os rituais, né, as bebidas, a medicina. Não tinha. Foi medicina indígena apropriada, né? Trocas. Os quilombos. Não existe quilombo. Quilombo, quando os negros chegaram, quem acolheu? Quem ensinou o que servia para comer, o que era venenoso, que bicho era perigoso, que não? Fomos nós. Não existiria, todo o quilombo floresce de uma semente indígena. Então, nós queremos retomar essa aliança. Mas o que a história demonstrou é que, sem protagonismo indígena, a luta do povo negro não chega para nós. Infelizmente. O Estatuto da Igualdade Racial é omisso em relação a povos indígenas. Nós não cobramos do negro, porque a gente sabe que a nossa conquista tem que ser fruto da nossa luta. Não há outra forma de arrancar a conquista que não seja com a nossa própria luta, com o nosso próprio protagonismo. Nós não estamos exigindo dos negros que eles façam a nossa luta, não. Nossa luta é nossa.
Mas nós queremos estar aliados, porque ó, os negros conquistaram o Estatuto da Igualdade Racial, nós ficamos omissos, omisso em relação a nós, por quê? Nós não participamos dessa luta, nós queremos participar. Queremos ser incluídos no Estatuto da Igualdade Racial. Entendeu? Por exemplo, a lei 11.645 de 2008, que é a lei que obriga, né, supostamente deveria obrigar o ensino de história e culturas indígenas nas escolas, ela é de 2008, mas ela foi um adendo a uma legislação anterior que o movimento negro, 5 anos antes, o movimento negro tinha conquistado a lei sobre o ensino de história e cultura afrodiaspórica nas escolas. Demorou mais meia década para que a gente fosse incluído. Porque não é a mesma luta, são lutas diferentes. Há pontos de contato, há necessidade de diálogo. Nós precisamos e queremos caminhar junto, mas nós temos a nossa visão, o nosso ponto, né? Nós não estamos em diáspora, por exemplo. Isso não tem nada a ver com o continente africano. Entendeu? A nossa luta, nós estamos aqui, nosso território é aqui mesmo. Então a gente valoriza o que já estava, o que sempre esteve aqui. E não tem problema nenhum os parentes reivindicarem essa herança, se identificarem, mas é outro rolê, entendeu? E a gente precisa respeitar essa diversidade e abraçar sem concorrer. A nossa intenção não é concorrer, nós não queremos concorrência. O que a gente quer é unificar a luta, mas o que a gente não pode aguentar, o que a gente não vai suportar, não vai, é o apagamento, é o silenciamento, é fazer de conta que nós não existimos. Né? Porque muitas vezes é assim. Muitas vezes o próprio movimento negro discute como se houvesse uma dicotomia racial. Né? Quem não é branco é preto, quem não é preto é branco. Mas não é assim, existe o indígena também. Né? Contra os pardos nós estamos juntos. Porque para nós pardo não existe pardo. Não existe pardo, nem mestiço. Porque para existir pardo ou mestiço, o pressuposto do mestiço é que existe o puro. E para nós não existe o puro. Né? A gente vai cair lá naquela discussão lá do início. Né? A pureza é uma ideia que vem de fora para nós. Infelizmente, muitos parentes têm incorporado essa ideia. Mas nós não podemos ser coniventes com ela. Então, se nós não somos coniventes com a pureza, então não existe mestiço. O que existe são corpos racializados. E esses corpos racializados são corpos negros e indígenas. E existem os privilégios da branquitude, sim, existe. E nós precisamos levar em consideração. A luta antirracista, ela não pode ser um monopólio do movimento negro. A luta antirracista precisa, e aí a crítica eu faço, não é o movimento negro, eu faço a crítica a nós mesmo, o movimento indígena, porque o movimento indígena nunca, até então, até agora, não se preocupou em protagonizar também essa luta, que é a luta antirracista. E, pelo contrário, em muitas ocasiões reproduz discursos racistas. Precisamos combater isso entre nós. E nós precisamos nos incorporar à luta antirracista e dizer o seguinte: a luta antirracista é também uma luta do movimento indígena. Entendeu? E nós queremos espaço, nós não queremos estar atrás nem na frente do movimento negro, nós queremos estar lado a lado, ombro a ombro. Mas essa aliança ela não pode partir do apagamento ou do silenciamento de vozes indígenas. Os negros não falam por nós. Nós queremos falar por nós. E aí, nós falando daqui, eles falando de lá, a gente caminha junto na luta.